Olá, está no ar o programa Estação Saúde aqui pela Unisul TV. Hoje um tema importante para você ter mais qualidade de vida. Nós que vivemos numa região litorânea precisamos nos preocupar com a pele. Esse que é o maior órgão do corpo humano e merece atenção especial. O problema é que muitas pessoas não se dão conta da importância de se manter a pele hidratada e também alguns fatores, além da grande exposição ao sol, como o estresse, má alimentação, fumo, são vilões da saúde do corpo. Uma pesquisa do Ministério da Saúde apontou que Santa Catarina é o estado com o maior número de casos de câncer de pele no país. E com a chegada das temperaturas mais elevadas aí, o cuidado deve ser ainda maior. Olha só, e para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio a doutora Mariane Correia, ela que é dermatologista. Esclarece os vários assuntos ligados ao tema e ainda dá dicas para você de como manter uma pele mais bonita. O Estação Saúde só está começando, continue conosco. Doutora, obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Falar desse assunto importante, doutora, eu acho que esse dado do Ministério da Saúde aponta para uma preocupação não só de vocês enquanto especialistas, mas também a preocupação que todo mundo deve ter, que é com o sol e é com o câncer. Como é que você analisou essa questão desse dado importante do Ministério da Saúde? Na verdade, nós temos algumas estimativas que são informadas pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que para o ano de 2010 eles estimaram que na região sul a gente teria 85 casos para cada 100 mil habitantes de câncer de pele não melanoma, que engloba o carcinoma basocelular e o espinocelular, que são cânceres um pouquinho, vamos dizer assim, de comportamento um pouquinho mais leve, né? Menos agressivos, né? Mas que também inspiram um cuidado. E com relação ao melanoma, as maiores taxas de incidência também se encontram na região sul, onde a gente teria uma incidência de cerca de 7 casos para cada 100 mil habitantes, segundo as estimativas do INCA, né? Como já falamos aqui, para o ano de 2010. E o câncer de pele melanoma, ele tem uma incidência mais baixa, ou seja, ele é menos detectado, né? Menos prevalente, mas ele é mais agressivo, é o que tem maior taxa de letalidade, né? O que mata mais quando a gente compara todos os tipos de câncer de pele. Doutora, e esse dado aí do INCA é pela proximidade litorânea que a gente tem aqui, como eu já falei no início, ou pelo menos que as pessoas não estão se cuidando? Pelo que a gente andou pesquisando também para fazer o programa, foi apontado que Florianópolis, capital do estado, tem alto índice de cuidado das pessoas, né? Como é que tu avalia essa questão, assim? É a proximidade da praia mesmo? É a falta de cuidado ainda das pessoas? Na verdade, se nós formos observar em relação à proximidade litorânea, a gente vai pegar regiões como o Nordeste, que tem uma extensa faixa litorânea e tem uma incidência estimada menor, né? O que acontece é que a região sul do Brasil, ela tem uma diminuição da camada de ozônio, que é a camada que filtra grande parte da radiação ultravioleta. Aliado a isso, nós temos também a característica da população regional, que é uma população de pele mais clara, né, com ascendência normalmente europeia, e seria a pele que mais sofreria as consequências de uma exposição solar intensa, né? Então nós temos esses dois fatores que são de extrema importância, que é a diminuição da camada de ozônio nessa região e também a característica da pele da população que vive aqui. Doutora, aí a gente entra num fator importante que é o nosso objetivo aqui, que é a prevenção, né? Como prevenir esse aumento significativo dos cânceres de pele, doutora? Hoje a gente vive, na verdade, uma situação que para os dermatologistas e para a saúde em geral é preocupante, porque nós temos o bronzeado como um culto à beleza, né? Então, esteticamente o bronzeado ele é sadio, ele é bonito. E o que eu costumo dizer, na verdade, no consultório, nos ambulatórios para os pacientes, é que no momento em que a pele começa a ter um bronzeado, começa a ficar um pouco mais escura, na verdade ela está querendo se proteger, está querendo fazer uma camada de pigmento um pouquinho maior para proteção contra a radiação que ela está tomando. Então já seria um início de um dano causado pelo sol. Então do ponto de vista estético é bonito, mas do ponto de vista relacionado à saúde é uma agressão à pele. E também essa questão, doutora, vale ressaltar que muita gente só usa o protetor solar em dias de sol, mas o nublado, aquele mormaço,
pega muita gente de surpresa, né? Sim. Por que isso? O que acontece é o seguinte, mesmo em dias nublados, a gente tem uma porcentagem menor, né, mas tem uma porcentagem de raios ultravioletas que atingem a superfície terrestre. Eu costumo dizer que quando está nublado, com nuvens negras, é o dia em que você não precisa usar protetor solar. Só que, na verdade, isso acontece em algumas situações do dia, que são as tempestades, né? Muita gente não vai para a praia. Então o que acontece? Quando a gente tem nuvem muito escura, essas nuvens bem escuras, elas filtram bastante a radiação. E aí, nesse caso, teoricamente, a gente não precisaria do filtro solar. Fora isso, um dia nublado, mas que a gente observa a claridade, a gente precisa do filtro, porque está passando radiação ultravioleta pelas nuvens, elas estão atingindo a superfície terrestre e aí podem causar os danos que a gente já conhece, que vai conversar um pouquinho a mais, né? Eu já aproveito para perguntar a questão do filtro solar. Então, dias nublados ou dias de sol, a pessoa deve usar o mesmo? E em que tipo de pele deve ser adequado cada filtro? O que acontece é que, de uma forma geral, a coloração da nossa pele é o que confere a nossa proteção contra a radiação ultravioleta. Então, pessoas que têm pele mais escura, pessoas da raça negra, têm uma proteção maior. Então, elas devem sim utilizar o filtro solar, mas já naturalmente elas são um pouco mais protegidas, né? Frisando, então, voltando à tua pergunta, dias nublados, inverno, verão, as áreas em que ficam expostas ao sol, ou seja, onde a roupa não cobre, a gente deve utilizar o filtro solar em todas essas regiões. O que é o que as pessoas têm uma ideia errada, na verdade, é que antes das 10 e depois das 4 não tem necessidade de passar o filtro. Na verdade é o seguinte, antes das 10 a gente precisa passar o filtro solar, depois das 4 a gente precisa, e eu costumo também falar que entre as 10 e as 4 nem com filtro nem sem filtro, né? Então é isso que a gente precisa conscientizar a população de que o filtro ele deve ser usado para uma eventual exposição ao sol, e não que ele te dê uma garantia de não ter prejuízo. Então, eu passei o filtro, eu posso abusar do sol. Não é esse o pensamento correto, né? Certo, a gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre o assunto, doutora. E você em casa, hoje nós estamos abordando a questão do tratamento aí e como se prevenir do câncer de pele e outras doenças com essa exposição excessiva ao sol. A gente faz uma breve pausa agora e o Estação Saúde volta em 3 minutos, não saia daí.